Olá, gente, me chamo Estela e eu vou falar um pouquinho sobre quem foi Luísa Maína. O Najup traz o nome dela e não é à toa, né? A Luísa, ela foi uma mulher negra, trazida da África, escravizada, e que posteriormente conseguiu a sua carta de alforria. E ela é extremamente importante para a história do abolicionismo no Brasil, porque ela pôde contribuir através da sua estratégia, através do seu conhecimento, ela sabia ler, sabia escrever, ela pôde contribuir para a organização popular das pessoas escravizadas, que tinham como intuito realmente se levantar contra a barbárie que era a escravidão, né? Ela, por ela ter uma origem islâmica, ela utilizava, né, disso, ela não aceitava realmente, ela sempre se mostrava contra a imposição da religião pelos escravizadores. E surge daí, né, a questão da revolta dos malês, que eram de pessoas, de pessoas escravizadas de origem islâmica. Né? Aqui a gente tem um cordel que fala um pouco sobre essa questão da influência que a Luísa teve, e diz assim: as revoltas e levantes dos escravos na Bahia tinham a participação que Luísa oferecia. Sua contribuição era de grande valia. Mas Luísa se envolveu na revolta sabinada, muito foi auxiliar com mensagem repassada. Pela sua inteligência, ela deve ser lembrada. Isso aí fala sobre um ponto específico da vida de Luísa, que era que ela, por ser uma pessoa que era liberta, né, uma ex-escrava, ela trabalhava como quituteira na Bahia. E por ser quituteira, ela utilizava. O Willi comentou aqui. Isso mesmo. E por ela ser quituteira, ela utilizava desse trabalho que ela tinha para conseguir repassar mensagens escritas em árabe entre outros escravizados, para que eles pudessem se arquitetar sem serem, de alguma forma, pegos e enfim. Então, a contribuição da Luísa é de grande valia, como diz o próprio texto. Ela foi realmente uma grande estrategista e contribuiu com a luta abolicionista. É mãe de Luiz Gama também, um importante abolicionista, advogado. E, enfim, a gente pode botar o vídeo para a gente ver, que é super legal também. Quando eu disse que me chamava Kendé, o nosso dono pareceu ficar bravo e um dos empregados perguntou novamente, em Yorubá, que nome tinham me dado no batismo. Eu repeti que meu nome era Kendé e não consegui entender o que diziam entre eles, enquanto o empregado procurava algum registro na lista dos que tinham chegado no dia anterior. O que sabia Yorubá disse para eu falar o meu nome direito, porque não havia nenhuma Kendé. E eu não poderia ter sido batizada com este nome africano. Devia ter um outro, um nome cristão. Foi só então que me lembrei da fuga do navio antes da chegada do padre, quando eu deveria ter sido batizada, mas não quis que soubessem dessa história. A Tanisha tinha me contado o nome dela, Luísa, e foi este que adotei. Para os brancos fiquei sendo Luísa, Luísa Gama, mas sempre me considerei Kendé. O nome que a minha mãe e a minha avó me deram e que era reconhecido pelos vuduns, por Nanã, por Xangô, por Oxum, pelos Ibejis e principalmente pela Taiobô. Mesmo quando adotei o nome Luísa por ser conveniente, era como Kendé que me apresentava ao sagrado e ao secreto. Só para finalizar, né, ressaltando aí toda essa questão da resistência que ela tinha com as suas origens e que ela não abdicava disso, que é muito importante. E para dizer que figuras como a Luísa, figuras de resistência, de histórias talvez não oficiais, das histórias que são exaltadas, as histórias dos vencedores, né? Até porque, infelizmente, a revolta dos malês foi muito oprimida. Mas histórias como essa representam o Najup e representam
a assessoria jurídica popular, né? A gente quer contar, a gente quer estar ao lado dessas histórias de pessoas que lutam por direitos e que vão continuar lutando enquanto existirem essas questões tão importantes para serem resolvidas e direitos negados a todo momento a essas pessoas. É isso, obrigada. Imagens de aglomeração. Enfim, gente, agora eu vou abordar essa perspectiva aqui dos nossos pilares, né? O Najup tem como até mesmo base metodológica isso que está aí na tela, que é a educação popular, a assessoria jurídica popular e a pesquisa militante, né? E aí vamos por partes. A teoria crítica do direito é advinda substancialmente das Critical Legal Studies, né? A gente conhece muito como CLS, que foi nos Estados Unidos, né, quando ocorreu essa defesa da interpretação politicamente engajada do direito e que desemboca ali nos movimentos dos direitos civis e tudo mais, e que surge em oposição ao positivismo do Hart e do Hans Kelsen, principalmente, né? E aqui a gente falando de Kelsen, ele coloca para a gente o direito como um enunciado prescritivo de dever ser, né? Uma coisa assim. E como que acontece aí essa inversão da perspectiva de interpretação? Ela é dada quando você olha para a materialidade enquanto coisas construídas ali, né, em vez de abstrações de cunho positivista, liberal. E, tipo assim, ou seja, né, no fim das contas, isso aí é a perspectiva do fenômeno jurídico como relação social, e não como alguma abstração aí que vai ser revelada através do raciocínio. E, né, não, nada disso, definitivamente não. E aí aqui é meio difícil falar disso, porque essa distinção, né, entre liberal, positivista, conservador, até mesmo na história do Brasil, você pega o século XIX ali e tem, sei lá, os conservador liberal, não sei o que, moderado, tipo assim, nem eles mesmos sabem o que eles são, mas assim, que fique claro, a gente é contra todos aqui. E aí o que acontece? Falei do Kelsen, né? Ele coloca aí essa perspectiva de dever ser para o direito, que é uma perspectiva eurocêntrica, no fim das contas. E, cara, como todo direito dogmático, ele é pautado em pensamentos cisnormativos, aí eurocêntricos, formulados por brancos e burgueses, e que, tipo assim, é uma reflexão abstrata e universal, mas que diz respeito a um raio aí de 4 a 5 metros do umbigo de quem pensou essas leis, né? E a linha brasileira, que é proveniente dos escombros da CLS, que a gente trabalha, é a perspectiva do direito insurgente. E isso aí parte substancialmente da crítica marxista ao direito, né? Que fique claro, as pessoas têm muito medo de dizer isso, mas a gente é marxista também. Vamos ver isso mais para frente. E aí essa é a premissa mesmo, de construir um direito popular e insurgente cuja fonte material é fundamentalmente pautada na atividade dos movimentos sociais, né? Que essa é a essência do Najup aqui mesmo, da gente estar sempre junto e em diálogo com os movimentos sociais. E aí, entrando no primeiro pilar, que é o da educação popular, o nosso ensino superior, principalmente, é marcado por um paradigma aí que é conhecido como o conferencismo português, né? Muito advindo da Universidade de Lisboa. E, assim, a maioria daqui eu creio que seja cria do EAD, né? Para mim tem mais desvantagens, mas, assim, pelo menos vocês nunca tiveram que assistir a famigerada aula magna que acontece no Salão Nobre da FND para os calouros, que, cara, materializa isso aqui, saca? É todo mundo ali no Salão Nobre e um cara lá na frente falando, tipo, durante 1 hora, e você olha, tá todo mundo dormindo, assim. Enfim, é muito deprimente, eu faço terapia até hoje por causa disso. E, assim, a crítica do Paulo Freire vai em oposição a isso, né? Porque isso é materializado até na sala de aula ali, porque, tipo, você vê que tem um palquinho e tem as cadeiras em fileiras, então, assim, é o paradigma de que tem um mestre, um professor ali que sabe e que quem não está ali, quem está abaixo, né, é submisso e está ali só para receber um conhecimento, que aí é uma palavra-chave, que é essa educação depositária, né, depositária, bancária, que é dada no sentido só de acumular conhecimento, levando em conta que só um sabe e ninguém ali sabe. E aí, tipo,
o Paulo Freire vai se chocar com isso, vai criticar isso mesmo através do marxismo, né? O Paulo Freire era marxista também, é bom lembrar isso. E aí, tipo, é até um nome do terceiro capítulo do livro dele, da pedagogia do oprimido, que é, tipo assim, a dialogicidade enquanto essência da educação e prática de liberdade, né? Então, é meio que isso, tipo, essa crítica a essa educação normativa e paradigmática desse dogma mesmo. E, tipo, só que tem um ponto do Paulo Freire. Como todo homem de seu tempo, ele pensou as coisas ali, e aí a teoria dele não tem algumas dimensões, né? Por exemplo, a de gênero, em alguma medida de raça, e aí quem complementou isso muito bem através de um estudo mesmo da própria teoria do Paulo Freire foi a Bell Hooks, né? Que é o nosso outro pilar. E aí eu fiz até o esforço aqui de ir ali na estante, pegar os livros para vocês verem, tipo, leiam esses livros, sério. O da Bell Hooks também. E, enfim, é isso. Na parte de educação popular. Aí o segundo pilar, que é a assessoria jurídica popular, né? Antes de tudo, é importante a gente dizer que não é assistência jurídica, é diferente. E por que é diferente? Porque além de prestar essa assistência, né, de tipo, estar ali fazendo coisa judicial para as pessoas, a gente parte do pressuposto dessa tarefa técnico-jurídica, levando em conta também a tarefa pedagógica, né? Não é simplesmente a gente achar que sabe o direito e fazer ali, mexer com o processo, fazer isso, não, tipo, é muito importante também ter essa dialogicidade no sentido da educação jurídica, né? Aqui tem uns exemplos muito bons e, por exemplo, na época das ocupações das escolas em 2016, eu nem estava no Najup nessa época ainda, mas tipo, já teve uma produção muito legal que o pessoal que construía na época foi nas escolas que estavam sendo ocupadas, né? E fizeram rodas de conversa no qual os alunos que estavam ocupando que davam o sentido da construção de conhecimento ali. Tipo, a gente tem um artigo sobre isso muito bom, vou recomendar depois também. E aí é meio que isso aqui, né? E aí, fundamentalmente, a perspectiva de assessoria jurídica é aquilo, o uso tático e um desuso estratégico do direito. O que que isso quer dizer? Tipo, tem casos que, assim, tá ali no judiciário, judicializar é importante e a gente obtém conquistas, né? Mas levando sempre em conta que existem outras formas de enfrentamento e que, cara, é isso, o judiciário não é o fim em si mesmo, né? E principalmente na nossa conjuntura, que, tipo, é uma constituição dirigente, garantista, tem toda a questão do ativismo judicial, né? Então, tipo assim, com relação ao judiciário, cabe mobilização e o próprio direito insurgente revela que, tipo assim, apesar de a gente ter a consciência de que o direito nunca vai resolver o problema do povo, mas dá para conseguir muita coisa dentro da institucionalidade, né? E é bom a gente ter isso em mente até para não ficar igual um papagaio aí falando que decisão judicial se cumpre e tudo mais. Tipo assim, estou irritado de ouvir isso. E é meio que isso, gente. Tipo, um outro aspecto central disso que eu já falei dos movimentos sociais é que eles são o centro da nossa atuação, né? E nesse sentido, na JUP assessora, a gente não está abaixo nem acima, e é uma relação horizontal mesmo, né? Enfim. E aí, para eu finalizar aqui, o terceiro pilar é o da pesquisa militante. Isso aqui eu sempre falo todo semestre, que é materializado pela frase do Marx, que ele vai colocar, né, na célebre tese 11 dele, que é a mais conhecida, talvez a frase mais conhecida dele, que ele fala que tipo, os filósofos apenas interpretam o mundo de diferentes maneiras, o que importa é transformá-lo. E é meio que isso, é uma pesquisa que tem como centro a transformação da realidade, né? A produção de um conhecimento militante mesmo, que seja pautado nessa superação aí das questões postas, e não só da produção de um conhecimento ali totalmente desvinculado da prática e da realidade dos fatos mesmo. E, enfim, só para indicar certinho, essa frase está na Ideologia Alemã, né? Outro livro muito bom. Enfim, gente, tipo, aqui só as referências, né? Eu mostrei os livros, aí tem esses textos muito bons aqui de assessoria jurídica popular também, e a nossa base metodológica da pesquisa militante, né? Que é do Jonathan Jalmon aqui. E aí tem os artigos aqui, esse é o do Najup, é muito bom, tem a história do Najup. E, enfim, esse aqui também é muito bom. Leiam todos, se vocês puderem. Mais aglomeração. Tá, agora a minha parte.
Oi, gente, meu nome é Isadora, como é que vocês estão? Bem-vindos, né, ao NoJup. Eu vou falar um pouquinho sobre o que é a extensão universitária, porque muito além de ganhar horas complementares, horas de extensão, ela é muito importante para a nossa formação e para a sociedade em que vivemos e construímos. Bom, de acordo com a FORPROEX, que significa Fórum de Pró-Reitoria de Extensão das Instituições Públicas de Educação Superior Brasileira, a extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo disciplinar, ativo, cultural, científico e político que promove a interação transformadora entre universidades e outros setores da sociedade. Bom, de acordo com a PR5, a Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ, as diretrizes importantes para a extensão são, como está aí no slide, né, a interação dialógica, a interdisciplinaridade, a interprofissionalidade, a indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, o impacto na formação do estudante e, né, muito importante, o impacto na transformação social. Pode passar, Matheus. Pode passar, Matheus. Boa tarde a todos, todos. Matheus, volta isso. Primeiramente, né, dizer a todos que a gente está muito feliz que todos sejam bem-vindos no NaJup, né? Meu nome é Natan. Peço desculpa por não poder abrir a câmera, que a minha internet aqui não colabora. Mas, enfim, eu fiquei responsável a falar sobre esse tópico, né, sobre a autonomia e o protagonismo estudantil. O NaJup, ele trabalha, né, sobre a base que o estudante, né, como sujeito consciente, capaz de refletir criticamente sobre a realidade, né, e pensar sobre formas de atuação, ele possa construir, né, coletivamente, né, sempre nessa perspectiva do coletivo, em conjunto, né, cada um trazendo os seus saberes, né, as suas perspectivas na construção, né, para que, de uma forma coletiva, todos possam, né, refletir e, de certa forma, ter uma construção que seja crítica o suficiente, né, para entender e buscar também, né, formas de se atuar junto a movimentos sociais, as organizações, as instituições, né, e sempre buscando, né, um diálogo para além desse âmbito acadêmico. Muitas das vezes a gente fica muito preso, né, aos ensinos positivados, né, a essas construções que nem muito bem a Estela trouxe, o Matheus trouxe, eurocêntrica, né, a gente precisa, né, entender mais, saber mais sobre outras perspectivas, sobre outras realidades. E aí, o NaJup, né, ele, como já foi dito, trabalha com diversos movimentos sociais, que vocês verão, né, no decorrer dessa apresentação, que possibilita muito, né, esse diálogo horizontal, né, e diversificado, e uma aprendizagem muito grande para esse crescimento, né, coletivo e crítico de todos os indivíduos. No mais, né, na NaJup também, sobre essa perspectiva da autonomia, pauta-se na capacidade de articulação, né, sobre os aprendizados que a gente aprende na universidade, né, sempre em diálogo com a realidade social. É muito importante, né, que a partir da perspectiva que nos é dada pelo NaJup, a gente consegue sair, né, desse âmbito, desse muro fechado que é a universidade, né, desse direito que está ali nos códigos, nos manuais, nas doutrinas, e sair e ver como, de fato, o direito é aplicado, como ele não é aplicado de maneira igual para todos, como prega a nossa Constituição, essa falácia. E é isso, é muito importante a gente sair, né, dessa visão, desse caminho que é traçado para a gente seguir, sem a gente olhar para os lados e ver as diversas perspectivas. No mais, o NaJup Luiza Maim, é muito importante a gente trazer que ele não é um curso, né? Ele é um projeto de extensão e depende do protagonismo dos estudantes em coletivo para tocar as tarefas. É muito importante, né, esse ponto, porque muitas das vezes a gente tem nas extensões uma construção passiva, né? A gente só recebe informações, a gente só participa de cursos, mas a gente
só anota ali e não participa. Aqui na JUP, todos e todos terão voz. Como eu disse, é uma discussão horizontalizada, então ninguém sabe mais do que ninguém, não há degrau nem hierarquia em nenhum tipo de saber. Então, qualquer pessoa, a qualquer momento que se sentir no desejo, né, de eu sou contra essa perspectiva, eu não concordo com isso, eu discordo disso, sempre digam, falem, se expressem, porque esse ambiente é para isso, é feito para isso, é um ambiente para que a gente, de fato, analise todas as perspectivas e trabalhe com outras perspectivas que não as perspectivas que são positivadas, né? Essas perspectivas que a gente já está cansado já de saber. Pode passar, Matheus. Gente, voltei. E agora vai ser praticamente um monólogo, porque essa parte é sobre burocracia. Então vamos lá. Relativa à obrigatoriedade de extensão no currículo, na FND é preciso cumprir 450 horas de atividade de extensão. No entanto, as atividades são divididas em 360 horas de núcleo de prática jurídica e 90 horas de atividades extensionistas, como na JUP. E, felizmente, como vocês já sabem, o NAJUP oferece exatamente as 90 horas necessárias para os estudantes, ou seja, os que estão acima do segundo período, que estão inscritos devidamente, né, no RCS Único de Extensão, o que é feito lá na época de inscrição em disciplinas pelo SIGA, tá? Bom, os estudantes do primeiro período ou que não conseguiram se inscrever no RCS Único só poderão pleitear, quer dizer, o certificado de participação, que atribui 30 horas de atividades complementares. Agora, referente aos estudantes que se inscreveram no RCS Único, vocês devem ir no portal do UFRJ no SIGA, ir em requerimentos e solicitar um requerimento em ações de extensão. E lá você vai pesquisar por NAJUP e solicitar sua inscrição. E aí nós vamos aceitar todos que foram selecionados e entraram no grupo. E mais tarde, mais à frente do semestre, eu vou atrás de vocês para perguntar se está tudo certinho, porque se algum eventual erro acontecer, eu preciso que vocês falem comigo, tá? Enfim. Por fim, como vocês podem ler no slide, a nossa avaliação trata-se, na verdade, de uma contabilização da participação dos estudantes e do engajamento na extensão. Ou seja, vocês devem ter uma presença satisfatória e realizar alguma tarefa pelo NAJUP. Mas não se preocupem, porque nós somos bem de boa em relação a isso. Vocês podem justificar faltas pelo grupo no geral, ou então falar com algum administrador. E, basicamente, a parte de realizar uma atividade é mais realmente se engajar com alguma coisa. E no final do período, quando a gente lançar a avaliação, eu explico melhor quais são os critérios objetivos. Porque daí vocês vão ter que escrever, por exemplo, eu fiz tal coisa pelo NAJUP, foi muito divertido, eu fiz tal coisa. E aí a gente vai contabilizar as horas e a gente vai, ao longo do semestre, discutir qual vai ser realmente os critérios objetivos para ganhar as horas certinho. Oi, gente. Boa tarde. Então, as 3 frentes do NAJUP são essas, né? A luta pelo direito à cidade, a luta pela reforma agrária e a luta pelo desencarceramento. Aí eu vou falar um pouquinho sobre o que é a luta pelo direito à cidade, que consiste basicamente... Pode passar o slide, por favor. Consiste basicamente na atuação da campanha Despejo Zero, por enquanto, que é uma articulação, na verdade, entre vários movimentos sociais e também outras ONGs, outras ONGs não, mas outras organizações que também atuam nessa parte do direito à moradia. E aí foi uma articulação que surgiu, na verdade, antes da pandemia, mas se intensificou mais em função da pandemia, em função de toda a crise, né, econômica e dessa contradição entre o fica em casa, mas que casa que as pessoas vão ficar. E aí, para se inserir nessa atividade, nessa frente, é acompanhar as reuniões da campanha, que está sendo um pouco difícil, porque a gente está com uma certa dificuldade como campanha, né? Não como na JUP, mas como campanha, de definir uma data para fazer as reuniões. Mas, de vez em quando, surgem umas reuniões para falar especificamente sobre a atuação na DPF 828, porque a gente é amicus curiae,
junto com outras entidades, e às vezes tem umas reuniões para tratar de qual vai ser a estratégia jurídica, se vai protocolar a peça ou não, qual vai ser o argumento na peça, coisas assim. E aí a gente faz isso junto com outras entidades que compõem a campanha Despejo Zero. E além de pensar a argumentação jurídica, tem também a parte da comunicação. Então, agora a gente está numa campanha para prorrogar o prazo da DPF 828. Em resumo, foi uma DPF protocolada pelo PSOL e pelo MTST e pede para que todos os casos de despejo sejam suspensos durante a pandemia. E aí o Barroso ele deferiu uma cautelar, só que tem um prazo que é o dia 3 de dezembro. E aí agora a gente está com uma campanha para prorrogar esse prazo, primeiro porque a pandemia não acabou, e segundo o que pode acontecer assim que chegar dia 3 de dezembro, né? Todos os processos de reintegração de posse, todas as ações de despejo que estão suspensas, vão voltar, e aí vai ser uma galera em massa sofrendo despejo e reintegração de posse. Então, por isso que a gente quer a prorrogação do prazo. Uma outra coisa é o monitoramento dos casos. A gente tem uma planilha com vários casos processuais, e aí a gente se reveza para fazer o acompanhamento processual desses casos e ver como é que está o andamento. Quando tem uma ameaça de despejo, a gente coloca no grupo, e aí a gente, em geral, faz um ofício que já tem um modelo pronto, a gente só adapta para o caso concreto, e eventuais peças que às vezes são necessárias para atuar no processo em si. Se a gente entende que é preciso atuar no processo, né? Depende do caso. E também material de divulgação. Então, se vocês forem nas redes do Najup, tanto no Facebook quanto no Instagram, tem alguns cards assim falando contra o despejo da ocupação assim assado. Nesse sentido, fazer esses cards, soltar em grupos e nas redes sociais, de forma a pressionar e dar visibilidade para o caso. Então, em resumo, tem sido mais ou menos essa a ação. E uma outra coisa também que é importante são cartilhas. Até se alguém puder colocar aqui no chat o PDF da última cartilha que saiu, a gente fez uma cartilha que é o que fazer em caso de remoção. E aí também a gente atua nesse sentido, né, que seria uma educação popular em direitos, de pegar o juridiquês e fazer tipo uma tradução para que essa informação chegue a mais pessoas de como atuar em casos de violação de direitos. Então, está ocorrendo uma violação de direitos, e no caso seria uma remoção, né? Porque a gente também identificou que a prefeitura tem realizado muitos despejos, às vezes sem notificação nenhuma. Então, o que a comunidade, o que a ocupação pode fazer? Aí tem essa cartilha explicando, e aí a ideia é divulgar ao máximo para que essa informação chegue a outras pessoas. E aí tem o preparo dessas cartilhas, né, desses materiais, que são pesquisas que a gente faz e vai depois fazendo esse trabalho de tradução, para que essa informação fique mais palpável, né, para as pessoas leigas que não são do direito. Tá, próximo slide. Gente, deixa eu só complementar o que a Vivi falou, porque eu não sei, eu fico com medo de ficar meio assim aleatório e as pessoas se assustarem. Quando a gente fala que a gente marca reuniões, assim, por exemplo, quando ela falou que a gente está com uma dificuldade de marcar a reunião na campanha Despejo Zero. A campanha é uma mobilização nacional de diversos movimentos e instituições e organizações, e tem os núcleos estaduais, e no caso a gente está com dificuldade de marcar uma reunião para reunir esse pessoal do núcleo estadual. E quando a gente marca reuniões assim, extras, fora desse horário que a gente sempre tem reunião do Najup, né, a gente conversa nos grupos e vê quando que todo mundo pode, todo mundo, né, assim, não é simplesmente vamos marcar uma reunião e pronto, acabou. Né, para as pessoas não se assustarem, tipo, meu Deus, nunca vou conseguir participar. E também tem muita coisa para fazer, né? Então, só queria deixar isso claro mesmo. Câmbio.
Boa tarde, gente. Eu vou falar aqui um pouquinho da parte da reforma agrária. Meu nome é Francisco, estou no 5º período da FND e na JUP desde o 3º. Para quem não sabe, a reforma agrária é uma política que tem previsão constitucional, né, no artigo 182 ao 186 da Constituição de 88, mas que o que a gente observa historicamente é que é uma política que, apesar de estar lá no papel, para ser feita sempre é com base na pressão dos movimentos sociais, especialmente do MST, mas de outros também, que no Rio a gente tem a presença da FETAG, ou também do Liga de Camponeses Sem Terra, ou outros movimentos também. Aqui no Najup a gente tenta se pautar por uma atuação de tentar quebrar com esse distanciamento entre cidade e campo, né, pensando que se o campo não planta, a cidade não janta, então a política agrária é importante mesmo a gente estando num estado, no Rio de Janeiro, que tem uma concentração urbana muito grande comparado aos outros estados do Brasil, né? Então a gente realiza uma atuação conjunta aos movimentos sociais, tentando acompanhar, quando é necessário, as demandas que são trazidas, e aqui no slide a gente tem 2 assentamentos do MST, que na JUP trabalha já há algum tempo, o assentamento Irmandorati, que fica em Coatis, e o assentamento PDS Oswaldo de Oliveira, que fica em Macaé. E a gente trabalhou recentemente produzindo uma nota técnica para auxiliar o Irmandorati no processo de seleção das famílias, porque, voltando um pouquinho, né? A gente teve uma lei recentemente, que foi a MP da grilagem, que alterou o processo de regularização fundiária para a reforma agrária, o processo de seleção das famílias. Porém, as famílias que ocupam o Irmandorati desde há mais de 15 anos, por conta das alterações dessa lei, estavam ameaçadas de não ser efetivadas no projeto de assessamento consolidado. Então, para impedir que isso acontecesse, o Najup atuou conjuntamente a outras universidades e a outros movimentos numa produção de uma nota técnica para defender o direito das famílias de estarem ali. E, mais recentemente, no último período, quando teve a abertura de fato desse edital de seleção, a gente atuou na produção também de uma cartilha de orientação às famílias sobre o edital e sobre, enfim, questionando, mas mais especificamente orientando as famílias assentadas a respeito do procedimento do edital, como tem que ser feito, enfim. No caso do PDS, é um caso que teve recentemente ameaçado de despejo, que o caso chegou aí ao STJ, e a gente acompanhou também muito auxiliando na elaboração de peças e na divulgação dos casos, quando estava ameaçado nas redes, assim, isso é sempre muito importante, de estar divulgando, auxiliando os movimentos nisso. E no momento, infelizmente, foi suspensa a reintegração de posse que estava prevista, mas é um caso que a gente tem que estar sempre acompanhando para impedir que aconteça, né? Pode passar para o próximo slide. Aqui tem um exemplo de uma cartilha de divulgação que a gente fez para o Irmandorati e um videozinho do Oswaldo de Oliveira, que eu vou passar. Mas antes de passar o vídeo, só falar também que dentro do Najup a gente tem vinculado uma pesquisa aqui de reforma agrária em Rio de Janeiro. A gente atua com reuniões quinzenais, que são às quintas, 5 horas. Depois a gente pode divulgar melhor os dados lá no grupo. Mas que a gente atua fazendo um mapeamento dos assentamentos que tem no estado do Rio de Janeiro, para tentar produzir essa informação quantitativa, mas também qualitativa junto de assentamentos como o Irmandorati, como o Oswaldo de Oliveira. Ou seja, o que a gente produz de conhecimento, estudando os processos de reforma agrária, e estudando como se dá tudo isso, com a atuação do judiciário, que sempre é pautada muito patrimonialista, muito no sentido da morosidade, de não, de fato, fazer efetivar a política de reforma agrária, os dados que a gente busca produzir é exatamente no sentido de subsidiar a atuação dos movimentos como o MST e como a FETAG, que atuam aqui no Rio. Então, acho que pode passar o vídeo, que é interessante. O Armazém do Campo fica nesse casarão centenário, no centro da capital fluminense. Aqui se vende de tudo: café, farinha, geleias, sucos, mel.
alimentos saudáveis vindos de assentamentos de reforma agrária e de pequenos agricultores. Para se ter uma ideia, mais de 1.000 famílias de vários campos do país são beneficiadas diretamente com as vendas. Então, você tem a família que está lá no campo, que está lá no assentamento, que está produzindo, que está beneficiando aquele alimento, aquele alimento. Ele tem uma logística, né, um transporte para chegar aqui na capital, e na capital a gente tem na ponta aí, então a gente comercializando esse alimento para quem está na cidade. Um espaço que também pertence a essas famílias. A luta pela terra está marcada nas paredes, livros, estantes e em cada novo alimento que chega. E nessas prateleiras, cada produto tem uma história e faz um caminho diferente até chegar aqui. Um desses assentamentos produz esse feijão agroecológico e muitos outros alimentos. É o assentamento Oswaldo de Oliveira, que fica em Macaé, cerca de 200 quilômetros do Rio de Janeiro. O Newton enviou um vídeo pra gente mostrando a produção de feijão por lá. Esse feijão aqui também é um feijão produzido da semente aqui na região mesmo. O nome do feijão é feijão Caro-Congo. É muito bom, um feijão especial. Ele se deu muito bem aqui na nossa região aqui. No projeto de desenvolvimento sustentável, ainda tem mandioca, milho verde, abóbora e banana. Antes, isso daqui era tudo capim, macega, empim, tomate, milho, tudo isso a gente produz aqui. O bom que é sem veneno, sem agrotóxico nenhum, é alimento saudável. A advogada do movimento conta que é visível como a relação dos trabalhadores com a terra acaba reparando danos ambientais antigos. Nesses 10 anos em que as famílias estão lá, você tem recuperação do solo e da vegetação nativa. A situação do PDS Oswaldo de Oliveira acabou indo parar no Tribunal Regional Federal da 2ª Região, que determinou que as 40 famílias fossem despejadas. O caso chegou ao Superior Tribunal de Justiça, que suspendeu a desocupação. Para o MPF, a decisão do TRF2, que determinou a remoção imediata das famílias, extrapolou o pedido feito na ação civil pública de interromper atos administrativos de desapropriação, verificar a legalidade dos procedimentos já feitos e averiguar a regularidade ocupacional dos lotes e das atividades neles desenvolvidas. O Ministério Público Federal não quis levar adiante qualquer discussão para acabar com o assentamento, tirar as pessoas de lá. Nem o INCRA, nem o MPF queriam que isso acontecesse. Mesmo assim, o tribunal insistiu e decidiu que era para ir além, para acabar com o assentamento e retirar as pessoas de lá. O STJ acolheu o pedido de suspensão em que o INCRA frisou que a pandemia do novo coronavírus gerou risco à saúde das famílias do assentamento e as privaria de sua única fonte de renda. Então, quando você tem uma decisão como essa, a gente garante uma estabilidade e condições para que elas possam continuar produzindo e garantindo sustentabilidade no assentamento. Para um estado como o nosso, Rio de Janeiro, que é extremamente urbanizado, né, com grandes bolsões de áreas degradadas, você ter o primeiro PDS, né, o primeiro projeto de desenvolvimento sustentável, de modelar, que é o caso do Oswaldo de Oliveira, é fundamental. Então é isso, gente. Teria mais coisa para falar, mas para não alongar mais, acho que a gente pode seguir aqui. Oi, boa tarde, pessoal. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. Eu vou ligar a câmera aqui rapidinho, só para vocês verem que eu sou uma pessoa de verdade, mas eu vou desligar por causa da estabilidade da rede, né? Só para me apresentar rapidinho, eu sou a Agnes, esse é o meu segundo período no Najup, eu estou muito feliz de estar continuando aqui e muito feliz de ter carinhas novas também para somar com a gente nessa luta, né? Eu vou tentar ser o mais sucinta possível e passar o máximo de informações, mas qualquer coisa podem me complementar ou tirar suas dúvidas depois, tá? Então, eu fiquei responsável por essa parte da apresentação das nossas atuações do eixo do desencarceramento. E aí eu vou falar um pouquinho mais sobre essa parte. A nossa primeira é a da plataforma do Desencarcera, que é uma parceria que a gente tem com a Frente Estadual pelo Desencarceramento do Rio de Janeiro e o Mecanismo Estadual de Prevenção e Combate à Tortura do Rio de Janeiro.
que criaram juntos uma ferramenta de denúncias que serve para a gente monitorar os espaços de privação de liberdade e depois encaminhar essas denúncias, né? Então, assim, como é que funciona? A gente recebe essas denúncias através de um formulário preenchido pelos familiares, amigos, pessoas ligadas a essas pessoas privadas de liberdade, né? Seja na unidade prisional, quanto na unidade socioeducativa. Então, a gente lida com adolescentes e adultos, meninas, mulheres, homens, adolescentes e adultos, né? E aí, após a gente receber essas denúncias, a gente faz a reunião semanal, que acontece às quintas-feiras, de 10 a meio-dia, 10 a 1 hora, mais ou menos, para poder fazer o levantamento dessas situações, problemas e dar os encaminhamentos dessas denúncias para os órgãos competentes, né? Aí a gente encaminha, às vezes, para a Defensoria Pública, para o Ministério Público, no SPEM, enfim, diversos órgãos de acordo com a demanda, né? Aí, o que a gente pode fazer enquanto NAJUP, né? Como é que a gente pode ajudar? Aí a gente vai participar das reuniões para entender o que está acontecendo, né? A gente tem a nossa planilha de triagem para fazer esse levantamento. Aí, a partir dali, a gente pode fazer o contato com os familiares quando não fica muito claro o que está acontecendo, para poder aprofundar mais, né? Fazer o diagnóstico do problema. Aí a gente pode ajudar também fazendo a ata da reunião, a gente pode elaborar ofício também, e também sempre vai conversar com a área de comunicação, né? Nunca é uma coisa só, porque a gente precisa trazer visibilidade para esses casos, né? Para as coisas que estão acontecendo. Então, assim, é muito importante que a gente participe. E se você que está chegando agora, né, está com medo, está com insegurança, vai com medo, vai com segurança mesmo, porque não está sozinho. É uma coisa que a gente faz articuladamente, né, em conjunto. Ninguém está sozinho. Também tinha muito, assim, logo assim que eu entrei, eu ficava pensando, nossa, mas eu não tenho experiência nenhuma. Mas a gente está aqui justamente para aprender, né, para construir juntos mesmo. E aí sempre tem alguém para revisar, né? A gente vai dividindo essas etapas. E aí é mais ou menos isso, né? Só para ter uma noção, e é muito importante fazer parte dessas coisas, porque ali a gente lida diretamente com a vida real, né? Coisas que a gente nunca vai aprender dentro da sala de aula. Então, assim, é um choque de realidade muito grande, porque são denúncias pesadas. A gente percebe que a violação, ela é constante, a violação dos nossos direitos. Então, a gente precisa combater. E aí, quando a gente vê essas pessoas se articulando, faz uma manutenção da esperança, sabe? Eu sinto muito isso. A gente fica desesperançado, pensa, meu Deus, que situação de merda, o mundo é esse? Não, a gente pode transformar, a gente pode mudar. E a gente vai juntos, né, fazendo isso. E aí, esse é mais ou menos, espero que tenha ficado clara a parte da plataforma, como ela funciona. Qualquer coisa a gente vai aprendendo na prática mesmo. E aí, pode passar, por favor. Aí tem a outra atuação que a gente tem também, que é o De Olho na Alerj, que inclusive está ali a nossa fotinha no canto, que é meu, Tamires e Matheus. Foi de uma incidência que a gente fez recentemente, anteontem, para falar a verdade, na quarta-feira. Mas eu vou explicar primeiro e depois chegar aí, né? Como é que funciona o De Olho na Alerj? É um projeto de monitoramento e sistematização das ações e proposições da galera lá da Alerj, né? Basicamente, a gente faz a pressão, né? A gente mostra ali que eles simplesmente podem sair tomando decisão e vai ficar por isso mesmo. E tem gente olhando e monitorando aquilo. E aí é uma realização, né? Uma iniciativa do Direito à Memória e Justiça Racial, com parceria da Rede de Comunidades e Movimento contra a Violência. Aí, como é que funciona, mais ou menos? A gente vai com incidências de panfletagem, a gente vai conversando com eles, às vezes com deputados. Eu vou explicar o que a gente fez na quarta-feira passada para ficar mais didático, né? Foi muito lindo, eu gostei bastante de ter participado. E como é que foi? A gente fomos lá na Alerj e batemos de porta em porta nos gabinetes dos deputados para pressionar eles quanto a vetar o veto do governador Cláudio Castro. É importante dar nome aos bois, né? O que aconteceu? Tinha um PL que estava andando desde 2016, que era referente, ele visava garantir apenas agentes mulheres dentro das unidades socioeducativas femininas, porque a gente recebeu inúmeras denúncias de assédios sexuais, sabe, de violência sexual contra essas meninas praticadas pelos agentes, né, assim, elas estão no espaço na tutela do Estado, que teoricamente deveriam estar seguras, e isso não acontece, né, elas são violentadas pelas próprias pessoas que deveriam estar ali cuidando delas. Então, esse PL visa garantir essa integridade, né? O respeito, que é o mínimo, é o básico, né? A gente não está pedindo muito, não. E aí o governador derrubou
ele vetou, né, na verdade, e aí a gente foi lá para pressionar os outros deputados para poder votar contra o veto, né, literalmente vetar o veto. E aí a gente foi batendo de porta em porta, de cada deputado, para conversar com eles, para falar assim, ó, se você está apoiando isso, você está apoiando o estuprador, basicamente, tem que jogar, né, na cara mesmo o que está acontecendo. E aí foi muito importante, não foi em vão, que no mesmo dia, né, teve a votação à noite e foi derrubado, e foi muito importante, e à noite a gente teve a derrubada, né, então teve essa vitória das meninas, mas ainda segue para promulgação e a gente vai continuar pressionando, né, e sempre que acontece assim, algo do tipo, a gente vai estar lá pressionando através de panfletagem e tal. Ninguém queria ficar mal, né, as eleições estão chegando aí. Então, é muito importante estar fazendo parte, que é um trabalho de massa, né? Quanto mais gente reunida para fazer isso, melhor. A gente saiu várias páginas. Ai, foi lindo, gente. E aí o Matheus está mostrando pra gente aí. Aí tem mais outras atuações. Aí somos nós lá na porta da Alerj, após a gente indo lá encher o saco deles. Logo de manhã. E aí, pode passar aí, por favor, tá carregando pra mim. Aí tá, Juliana Alerj. Aí tem o mutirão também, que é um mutirão que a gente faz de atendimento jurídico e doação de cestas básicas, né? A assistência jurídica mesmo ali, que acontece uma vez por mês lá na sede da MAI em Benfica, que inclusive vai rolar amanhã também. Quem quiser já pode colar com nós. A partir das 10 horas da manhã a gente vai passando mais informações lá no grupo, mas é lá em Benfica, na sede da MAI, a partir das 10 horas. Aí a galera vai estar toda lá, já pode colar já, gente, já tá no Najup já. E aí a gente faz as entregas de cestas básicas, passagens, essas coisas, né? E as demais atuações de acordo com a necessidade das pessoas. Aí, assim, se for surgindo mais demandas com outras organizações, né? Aí, de acordo com a disponibilidade do grupo também, a gente vai se somando e construindo junto. Então, eu vou encerrando minha fala ressaltando a importância da gente fazer parte, né? Da gente participar dos projetos de extensão, porque na sala de aula a gente não aprende isso, né? A gente fica ouvindo muito papinho de positivista, que não tem nada a ver com a realidade. Então, a gente precisa ter esse choque de realidade para poder não só entender, né, que a gente precisa tomar uma postura, como fazer a própria manutenção de que é possível mudar, porque não estamos sozinhos. E aqui a gente faz muito isso, né? Então, eu espero que vocês tenham entendido mais ou menos, que eu tenha sido clara, e que qualquer coisa a gente vai construindo, a gente vai pegando na prática mesmo. É muita informação, né? É isso, gente. Oi, gente. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo direitinho? Acho que estão, né? Meu nome é Joana. Esse é o terceiro período que eu estou no Najup. Eu entrei no primeiro e agora eu estou no terceiro. E eu vou falar um pouco sobre a parte da comunicação, que na verdade não é uma frente específica, porque está ligado com todas as frentes. Na verdade é um GT, né, de comunicação. A gente tem um grupo. E o que a gente faz, basicamente, são várias coisas. A gente cria os cards que coloca no Instagram, cria também os banners que vai para falar das formações, porque eu não sei se vocês entenderam como é a dinâmica do Najup. Uma semana é reunião de organização e uma semana são as formações. Então, para divulgar as formações internamente para vocês, a gente cria esses banners, cria também um texto para explicar para vocês quem vão ser os palestrantes, quem vai dar as informações todas, e depois a gente deixa gravado no canal no YouTube, que também é feita a edição e colocado lá para quem quiser ver depois. Então, tudo isso a gente tem um grupo e também todo o engajamento nas redes, que é muito importante. A gente, na verdade, estava combinando de fazer alguns posts para explicar o que é o Najup, só que o problema é que a gente está sem... É muito importante vocês somarem nesse GT, porque, assim, muitas pessoas ficam com medo de não saber a parte jurídica, mas essa parte da comunicação é bem intuitiva, sabe? Eu acho que vocês podem ajudar, mesmo não sabendo mexer em Canva ou design ou nada disso. É muito de ajudar a fazer um texto sobre o palestrante. É muito, você vai aprendendo. Então é bem legal para quem quiser entrar no grupo. A gente vai falar tudo lá no grupo do WhatsApp, como funciona. Mas é uma coisa assim bem legal que ajuda também a engajar as frentes, né? Que é o que mais importante, é o trabalho que a gente faz aqui.
E aí, enfim, é basicamente isso. A gente tem vários projetos, várias ideias, várias edições de vídeo, já pensando em fazer TikTok, Reels, todas essas coisas aí. A gente só precisa de mais pessoas para ajudar mesmo, porque às vezes fica pegado de só uma pessoa fazer tudo, porque as artes dão um pouco de trabalho, então é importante ter essa ajuda mesmo. Então, quem quiser, quem tiver interesse, só falar que aí a gente vai pensando todo mundo junto, é bem importante. E essa parte de acessibilidade, acho que a Nath vai falar. Oi, pessoal. Eu sou a Natália, estou na JUP desde o semestre passado, estou cursando o 7º período de Direito na UFMB. Bom, como vocês perceberam, a gente faz bastante uso das redes sociais e, para isso, a gente precisa levar o máximo de informação possível de modo acessível para as pessoas. Bom, no Najup a gente está fazendo a descrição das imagens, dos cards e em relação com o que a Joana disse, é tudo no mesmo grupo, a gente conversa para ver quem tem disponibilidade e a partir dessas descrições a gente faz a gravação dos áudios para poder botar nas publicações do Najup também. Nesse semestre a gente vai conversar sobre isso mais para frente, mas pretendo que aos nossos encontros, os mediadores façam a própria descrição e os convidados também se descrevam sobre essas características físicas. Mas isso vocês vão aprendendo ao longo do tempo. Eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, sejam bem-vindos. E toda ajuda ela é bem-vinda, então tudo que vocês souberem, estudos, lugares que estão fazendo de modo diferente, coisas novas que possam agregar ao Najup, a gente vai ficar muito feliz em saber e acolher as ideias de vocês. Mas é isso. Aquelas ali são algumas postagens, né, que a gente já fez. E eu posso falar também, acho que não sei se teve alguém para designar essa parte das outras formas de atuação. Mas as outras formas que vocês podem participar do Najup por exemplo, tem uma reunião de organização e a gente pergunta no começo, alguém quer guiar, alguém quer fazer ata? Isso já conta como participação para o final, para vocês ganharem as horas de extensão. Uma vez, 2 vezes, sempre que vocês tiverem disponibilidade. E na parte de comunicação é isso, a gente sempre vai perguntar, gente, alguém pode fazer uma arte para essa postagem aqui? Alguém está disponível para ajudar? Nem precisa ser a pessoa fazer, mas ajudar a outra pessoa. Também o engajamento nas redes sociais, sempre tem um pitaço, sempre tem compartilhamento no Instagram, nos stories. Isso tudo que vocês tiverem as ideias, assim, isso contribui muito assim, para todo o trabalho, né? Enfim. Oi, gente, tudo bem? Eu sou Beatriz, estou no Najup já faz um tempinho, desde 2019, e eu vim falar para vocês um pouquinho sobre as nossas reuniões. Como foi dito para vocês, elas são toda sexta-feira, 16h45, e como a Joana disse um pouco antes, a gente tem uma intercalada semana, uma de formação, uma de reunião de organização, e assim vai. Hoje a gente está fazendo a apresentação, semana que vem a gente tem a primeira formação, que é sobre educação popular. No dia 10/12 a gente tem uma reunião de organização, dia 17/12 a nossa segunda formação sobre capacitismo e acessibilidade, dia 7/1 outra reunião de organização, para no dia 14/1 a gente fazer uma formação sobre terra e território. Dia 28/1 é reunião de organização, 21/1 tem um feriado aí, então a gente não vai se encontrar. Dia 4/2 outra formação sobre desencarceramento, 11/12, reunião de organização, 18/2, formação Direito à Cidade, e por fim, dia 25/2, a nossa última reunião, que é a reunião de organização. Lembrando que é de suma importância a participação nas reuniões, principalmente nas de formação, porque, como a gente disse, até mesmo para avaliação, né, precisa da presença e tudo mais. É isso, desejo que vocês sejam bem-vindos, todos, né, todas, e que o período seja muito bom, apesar de ser remoto. Vamos firme que vai dar tudo certo, gente. Sejam bem-vindos.